Nós estamos já na terceira semana e nós estamos trabalhando um tema. E esse tema, é a busca de Deus. Pode colocar o tema lá para nós? O tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. A gente pode se envolver com muitas coisas nessa vida. Com certeza você tem liberdade de fazer muitas coisas. Mas é crucial que você chegue à conclusão, independente daquilo que você está fazendo, os planos e os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, que você possa chegar à conclusão que você não pode passar muito tempo sem que você possa buscar a Deus com toda a intensidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Uma vez, tentando pegar Jesus numa palavra, um escriba chegou até ele e veio perguntar qual que seria o grande mandamento. E ele responde, o Senhor Jesus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Isso é nossa função, esse é o nosso papel como igreja, amar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar as pessoas, as vidas, porque o Senhor os ama, Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação. A palavra do Senhor diz que há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Eu creio. Quem crê que é tempo de buscar a Deus? Tempo de buscar a Deus. Esse é o nosso tema e nós estamos, já como eu disse, a terceira semana, nós estamos indo em várias partes das Escrituras para que nós possamos tratar esse assunto com muita seriedade. Hoje nós vamos ver um texto que está lá em Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler do número 1 até o versículo 9. Eu queria que você ficasse de pé por uns momentos, em reverência à palavra do Senhor. Aquele que tem a palavra, a Bíblia, em papel, pode abrir. Aquele que não tem, siga conosco. E o Senhor, com certeza, vai falar aos nossos corações nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, começando no versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas ou enfeitadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um pouco de assopro, o dissipei. Por quê? O Senhor pergunta. Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, a passo de que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Amém? Eu queria que você inclinasse o seu rosto, fechasse os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar a Deus para que Ele tenha toda liberdade no nosso coração para falar conosco. Que todo preconceito, que toda ideia errada, que todo sofisma que caia por terra em nome de Jesus. Que só a palavra do Senhor e só o Espírito de Deus tenha liberdade para falar a cada vida, a cada coração nessa noite. Essas pessoas que estão aqui pertencem ao Senhor, aqueles que nos assistem pela internet. Pai amado, nós te pedimos que a Tua poderosa palavra venha a cada coração, a cada mente, a cada entendimento, Senhor, e que todo sofisma caia por terra, que a Tua palavra
palavra venha como vida, Senhor, em cada coração, em cada mente, e que o Senhor possa esclarecer os caminhos do teu povo, Pai. Pai, que nosso coração seja como uma boa terra, preparado para receber a semente da vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada vida aqui individualmente, Pai. O Senhor conhece as histórias, o Senhor conhece cada vida, cada um que adentrou nessas portas. Eu peço que o Senhor possa ministrar de uma forma muito especial cada coração e cada mente nesse momento, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Que bom, né? Que bom nós estamos recebendo da parte do Senhor nessa noite. Eu queria que você pudesse entender aqui o que estava acontecendo. Como todos sabem, né, Jerusalém, ela sofreu uma queda. Foi talvez uma das, dentro das Escrituras, das partes mais difíceis. Quando veio da Babilônia, né, os caldeus e tomaram aquela nação. Parece que foi uma coisa, assim, quando nós pensamos, uma coisa rápida, mas não, demorou anos para que isso acontecesse. Isso aconteceu em etapas. O que é que acontecia? Acontecia um ciclo, né? Os caldeus, inimigos, vinham, cercavam a cidade, Jerusalém, depois eles ocupavam, destruíam, eles levantavam ali governadores que eram temporários para que pudessem servir aos caldeus. E depois havia uma rebelião do povo ali, e depois começava o ciclo outra vez, até que chegou até 586 a.C., e aí foi verdadeiramente destruída a cidade. Quando você tiver a oportunidade, é um livro difícil de ler, mas tem um livro que se chama Lamentações, que foi escrito para descrever esse período da história de Israel, né? E o que sobrou ali foram mortos, o que sobrou ali foram, né, destruição. Ali alguns foram cativos, levaram para a Babilônia, outros ficaram por ali mesmo, um povo que ficou meio indesejado, um povo pobre ali que estavam à beira da ruína. Então eles não levaram, mas a casta, aquelas pessoas que de fato eles poderiam ter algum benefício, eles transportaram para a Babilônia, e ali se dá o que nós chamamos de cativeiro babilônico, que durou mais ou menos 70 anos. Mas como tudo tem duração, esse cativeiro se encerrou e o povo começou a regressar, né, para Jerusalém, para que pudesse construir de novo a cidade, reedificar os muros, que pudesse ali construir de volta o templo que havia sido derribado, que ali o que havia agora era ruínas. Mas, como nós sabemos, né, quando você tiver oportunidade, nós não vamos ler por causa do tempo, mas quando você lê o livro de Neemias, quando você lê o livro de Esdra, conta exatamente, Zacarias também conta essa fase, o que aconteceu no período da reconstrução. Mas logo quando esse povo chega ali, começa a haver uma resistência das pessoas da terra que não queriam que fosse reconstruído Jerusalém. E eles começaram a fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem permitiu que vocês fizessem isso? Com qual autoridade que vocês estão fazendo, né, tentando outra vez reconstruir o templo, reconstruir os muros? E você consegue achar isso lá em Esdras, capítulo 5, versículo 1 em diante, fala sobre esse período. Mas veja bem o que nós estamos tentando trabalhar e construir juntos aqui. Quando você ler essa passagem de Ageu, você vê ali o que aconteceu com o povo e qual foi a resposta de Deus. Se tem uma coisa que nós notamos, seja na sua vida, seja aqui no texto bíblico, você vê que toda vez que nós tentamos nos levantar para fazer alguma coisa no nome do Senhor, por causa da causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, automaticamente começa a haver uma resistência. E esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você. A resistência é notória, acontece na vida das pessoas. Tudo que você intenta fazer, talvez com outra, vamos dizer, com outro propósito, você talvez vai conseguir com uma facilidade maior. Mas tudo aquilo que você estabelece,
que está relacionada ao reino de Deus, está relacionada à obra, está relacionada à causa do Senhor, você vai ver que automaticamente começa a haver uma resistência para que isso não aconteça, para que você desanime, para que você retroceda, para que você pare e que aquilo seja nada mais do que somente o começo de uma iniciativa. E nós precisamos entender, foi justamente o que aconteceu aqui com esse povo. E às vezes eu penso que nós não estamos ligados, nós não estamos percebendo como deveríamos a resistência que existe contra o povo de Deus. Quando nós estamos adorando ali, essa palavra aqui veio ao meu coração, porque esse é o tipo de oração que nós devemos orar. Que os céus fechados se abram. Por muitas vezes os céus estão fechados sobre a nossa vida e a gente não está entendendo. A gente está achando que isso é algo natural e a gente trata isso de uma forma racional, como todas as coisas estão acontecendo, porque é assim mesmo. E eu quero te dizer nessa noite que não é assim mesmo. Há uma resistência contra o povo de Deus. E nós temos que ter clareza disso. E me lembro daquele versículo que está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Queria que o irmão pudesse colocar para nós. E diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Às vezes eu penso que falta sobriedade da nossa parte. Às vezes falta vigilância. Às vezes falta entender que existe sim um adversário que traz resistência sobre aquilo que o povo de Deus está tentando fazer. O que nos toca a nós, eu vejo que muitas vezes nós estamos dispersos. Muitas vezes estamos distraídos e nós não estamos entendendo que existe sim um adversário que luta contra o povo de Deus. Mais embaixo, no 9, diz assim, resistir-lhe firmes na fé, no 9. Então, toda essa aproximação de resistência que existe no âmbito espiritual, ela deve ser combatida, tem que haver uma retaliação da nossa parte, e as armas das nossas justiças, elas não são carnais, mas elas são sim em Deus poderosas, e o que nós temos que fazer, o que a palavra do Senhor nos ensina, resistir firmes, o quê? Na fé. Saber que na coisa não pode ser, a nossa luta ela não pode ser enfrentada da mesma forma que a gente faz no âmbito natural. A gente tem que exercer fé. E a Bíblia continua dizendo no 9, que certo que sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo com os vossos irmãos, com a vossa irmandade. Ou seja, isso de resistência, isso de acontecer de luta nesse contexto, isso não acontece somente comigo, não acontece somente com você. Isso está acontecendo não somente com a igreja Betel, mas com os nossos irmãos que estão espalhados sobre a face da terra. Isso é uma realidade e a luta é real. Eu estava lembrando aquele texto quando Jesus sai de Cafarnaum e ele vai atravessar o mar da Galiléia para que ele pudesse libertar um homem que nós nem sabemos o nome dele, nós chamamos ele de Gadareno, e a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Aí eu fico pensando, essa tempestade levantou por um acaso, e a Bíblia fala que os discípulos ali ficaram temerosos, e a gente se esquece disso. Infelizmente, nós nos esquecemos disso. E a gente pensa que isso está acontecendo somente conosco. Nós não gostamos de nenhum tipo de sofrimento. Sofrimento verdadeiramente, quando começa a acontecer qualquer tipo de resistência, a tendência nossa é parar. E foi o que aconteceu aqui com esse povo. Quando eles foram resistidos, eles começaram a já não querer mais fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Fico pensando que talvez lá na Babilônia, depois de um período de quase 70 anos, eles sonhavam, oravam, para que eles pudessem voltar para Jerusalém, para que pudessem reconstruir aquilo que fora derrubado, aquilo que estava em ruínas, mas chega o tempo e quando eles têm agora a oportunidade de fazê-lo, começa sim uma resistência, porque tudo que se levanta em nome de Deus começa a ter uma resistência, eles
simplesmente param. Então a resistência, ela é real. Eu queria recomendar um livro para vocês. Eu acho que esse livro, todo cristão, todo aquele que teme a Deus, deveria ler pelo menos, uma vez por ano. E se você não quer ler uma vez por ano, talvez pelo menos uma vez na sua vida. Se chama Os Heróis da Fé. Quando você lê um livro pequeno, razoavelmente pequeno, e ele mostra a história de homens que marcaram a história da igreja. E você vê o nível de sofrimento desses homens. Como eles foram resistidos em todos os aspectos. Estava lembrando da história de John Bunyan, que ele ficou preso muitos anos em uma prisão porque ele pregou o Evangelho. E a história corta meu coração, que ele poderia sair a qualquer momento se ele decidisse não pregar mais. E a Bíblia diz que a sua filhinha, que era cega, ia trazendo alimento para ele. E ele diz que isso era o pior momento da história dele. Quando ele via a sua filhinha, ele sabia que poderia sim sair dali e cuidar da sua filhinha que era cega. Mas por causa do amor a Jesus e por causa do amor ao Evangelho, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Então o sofrimento e resistência é uma coisa real. Nós vamos ser impactados com a resistência, né, do mundo, do sistema, do diabo, a resistência externa, mas também muitas vezes a gente sofre com a resistência interna. E é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, porque esse povo que volta da Babilônia para construir o templo, eles, além de serem resistidos externamente, começou a acontecer algo, eles começaram a mudar a prioridade. E a mudança de prioridade é algo perigoso na nossa vida, e a gente tem que entender isso bem. No versículo 2, diz assim: o que diz o povo? Não veio o tempo de construir a casa do Senhor. Começou a surgir, no meio do povo que tinha voltado, uma conversa que agora não era tempo. E eles começaram a construir, a fazer aquilo que era necessário naquele momento. Eles começaram a trabalhar para a sua própria casa e começaram a edificar as suas próprias coisas. E as coisas de Deus foi começando a ser deixado de lado, e eles começaram a tentar construir aquilo que era necessário. E isso muitas vezes é o que nos pega, porque nós, de uma forma clara, a gente começa a colocar a razão em primeiro lugar e nós esquecemos do propósito de Deus na nossa vida. E aí começamos a trocar as prioridades, né? Eu fico lembrando, né, da minha própria história, o tempo para chegar na América. Eu não sei, talvez com você aconteceu assim também, né? Você estava lá no Brasil e havia um sonho de poder chegar na nação americana, alguns por diferentes motivos, mas com certeza você sonhou, você planejou, você pensou, você se esforçou, você deu passos, você fez o que tinha que ser feito para que você pudesse chegar aqui. E depois que a bênção chegou, depois que os seus pés alcançaram a terra, né, veio com certeza as dificuldades, porque todo que chega aqui se depara com várias dificuldades e vários desafios, mas os propósitos originais que foram colocados bem claros na nação nossa, no Brasil, eles começaram a perder um pouco de força. A gente começou, de uma certa forma, lidar com a razão e falar: isso é necessário, eu tenho consciência que isso, eu preciso que isso aconteça na minha vida, mas ainda não é tempo. Tem algumas prioridades que eu tenho que fazer primeiro, tem algumas prioridades que eu tenho que me esforçar para que aconteça, mas num determinado tempo, na hora certa, no momento, eu vou buscar a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de toda a intensidade. E aí parece que vai se criando um ciclo e nós vamos procrastinando algo que já foi estabelecido no coração lá atrás. E o ciclo da procrastinação é mais ou menos assim: tem um período da angústia, da necessidade,
depois automaticamente fazemos um compromisso com Deus, e aí vem o benefício da presença do Senhor, a bênção vem sobre nós, chegamos, alcançamos, conseguimos aquilo que tanto sonhamos e pedimos a Deus, e quando nós vamos nos posicionar para construir aquilo que nós falamos e declaramos a Deus que iríamos fazer, a gente começa, talvez, a mudar um pouco as nossas prioridades, e a gente começa a deixar para depois. E é um ciclo que vai acontecendo, Qualquer sintoma de dificuldade. Deixa eu te dar um exemplo bem claro, bem assim, para que você possa entender. Quando eu chegar na América, eu preciso tanto disso, mas eu vou servir a Deus, a minha casa vai servir a Deus, os meus filhos, eles vão ser uma bênção, eu quero que toda a minha casa sirva ao Senhor, porque é bíblico, principalmente as pessoas que já têm um relacionamento com Deus, na nossa terra natal, mas mesmo aqueles que não têm, que estão passando talvez, por via terrestre lá, quando vem um aperto, quando vem as luzes e a imigração, aquele negócio todo, e a pessoa, se eu chegar lá, não vai ter jeito, eu vou servir a Deus, mas eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou dedicar minha vida ao Senhor, toda as minhas forças vão ser para Deus, e a gente já conversou com muitas pessoas, que aconteceu justamente dessa forma. Mas quando chega aqui, as dificuldades, as resistências naturais da terra começam a trazer uma certa pressão e automaticamente existe uma mudança de prioridade. E as prioridades que foram previamente estabelecidas, elas começam a perder força, e a gente começa a se envolver com muitas coisas, e a gente começa a ficar distraído com muitos desafios que são apresentados. E aquilo que foi estabelecido de buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, isso nunca é tirado da pauta, é somente transportado para um futuro remoto, e isso se chama mudança de prioridade. E foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá. Eles voltaram com toda a disposição de trabalhar, de fazer a obra de Deus, de reconstruir o templo que havia sido derribado, mas quando acontece de haver uma certa resistência dos moradores da terra, eles simplesmente abandonaram a obra e começaram a trabalhar nos seus próprios objetivos, construir as suas casas, fazer aquilo que era racional naquele momento para ser feito. E se eu estivesse lá, eu tenho certeza que se você estivesse lá, nós faríamos exatamente isso. Porque faz sentido, gente. Faz sentido. Esse povo aqui não quer que a gente venha trabalhar na obra de Deus. Não quer que o templo seja reedificado. Os moradores da terra está havendo uma resistência contra o povo de Deus. Então, nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar naquilo que é importante. Na verdade, minha família precisa de uma casa, eu preciso de estabelecer aquilo que, afinal de contas, eu estou chegando nessa nação e as coisas têm que acontecer mesmo. Então, de uma forma racional, não tem absolutamente nada errado com isso. Só que teve um problema aqui, teve uma dificuldade aqui, que você vai ver. E qual é? Deus não se agradou. Deus não se agradou, e o Senhor vem e traz uma palavra. O Senhor, primeiramente, Ele não se agrada e Ele levanta um profeta. Levanta um homem de Deus, Ageu, para trazer uma palavra. E interessante, que a gente tem que pensar nisso. As nossas atitudes, mesmo que elas pareçam racionalmente aceitáveis para nós, elas podem ser assim desagradáveis a Deus. E foi o que aconteceu aqui. Deus levanta um profeta. Ele não só levanta Ageu, mas ele levanta homens chaves para que eles pudessem trazer uma palavra de ânimo àquele povo. Ele levanta Ageu, ele levanta Zacarias, que era conterrâneo dele, ele levanta Neemias, ele levanta Esdras, homens chaves, liderança. Ele levanta Josué, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele levanta o governador, e essa palavra veio para esses homens para que pudessem, de fato, falar com aquela nação que era tempo de levantar a casa do Senhor, que era tempo de edificar, era tempo de construir aquilo que Deus
né, tinha falado que era para ser construído. E interessante, né, que como a gente tem, de uma certa forma, talvez de forma não aqui igual a essa palavra, mas devido às diferenças, fala assim, não, agora não é tempo de buscar a Deus. Agora é tempo de fazer o que eu vim fazer. Nesse momento eu preciso pagar a minha conta. Nesse momento eu preciso pagar a pessoa que me emprestou o dinheiro. Nesse momento eu preciso de fato alugar a casa, porque ficar morando na casa dos outros é terrível, é difícil demais. Nesse momento eu preciso arrumar uma escola para o meu filho, e nada, absolutamente, todas essas coisas estão corretas e é necessário que nós possamos, né, fazer essas coisas. Mas o nosso erro, a nossa falha muitas vezes é porque nós nos esquecemos de trazer, né, dar prioridade àquilo que verdadeiramente é prioritário, que é a busca de Deus. Nunca a busca do Senhor deveria ser colocado para segundo plano. Aqui tem um ditado na América que quando eles não querem lidar com uma situação, eles falam assim, você vai colocar isso aqui no back burner. O que é o back burner? O back burner é quando as irmãs aí que entendem bem desse assunto, os irmãos também entendem, né? Você tem o fogão, você tem geralmente 4 bocas no fogão, né? E aí quando você não quer você só quer colocar assim que a temperatura não fique fria, você coloca na parte de trás e somente vai mantendo a temperatura ali, mas aquele da frente é aquele que você de fato vai querer que aconteça. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Então você vai só esquentando ali, você não quer que fique frio, mas verdadeiramente você está trabalhando aqui na parte da frente. E muitas vezes na nossa vida a gente está fazendo isso. A gente tem colocado as coisas de Deus no back burner da nossa vida. E isso, aparentemente, se nós formos olhar num plano natural, não tem nada de errado, só tem uma coisa que é crucial e deve trazer temor ao teu coração e traz temor ao meu coração. Deus não se agradou. Então ele envia o seu profeta, envia, né, uma palavra para contrapor a palavra que estava pairando naquele momento. A palavra era, agora não é chegada a hora ainda de edificar a casa do Senhor. A casa do Senhor pode esperar. Na verdade, Deus é todo poderoso, Ele tem toda a eternidade, Ele pode esperar um pouco. Agora o que nós temos que fazer é o que verdadeiramente nós viemos fazer nesse lugar. E foi o posicionamento desse povo. E aí veio essa palavra do Senhor. E o Senhor praticamente, Ele trabalhou em 3 áreas que eu queria que nós pudéssemos avaliar juntos aqui nessa noite. 3 aproximações da parte do Senhor para que esse povo pudesse entender a complexidade do momento que eles estavam vivendo. E a primeira coisa que o Senhor faz é mandar aquele povo, e mandando aquele povo, eu tenho certeza que essa palavra aplica para nós nessa noite. Ele fala assim, ora, assim vocês vão fazer, no 5 diz assim, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele manda que o povo pudesse olhar um pouco para trás, somente olha para trás, faz uma análise da sua vida. Nós, os pregadores, sempre estamos incentivando as pessoas a olhar para frente, mas aqui o próprio Deus fala assim, agora vocês vão parar e vão dar uma olhada para trás. E no 6 ele explica, ele é mais detalhado, ele começa a falar, veja bem, tende semeado muito, né? Fala assim, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, não importa o sucesso que você possa ter. Saquetel furado, imagine você tem um saco na mão e ele tem até
a boca grande, assim, muito legal, né? Pode entrar muita coisa ali dentro, mas, em compensação, ele não tem fundo. Tudo que entra em cima sai embaixo. Tudo que entra em cima sai embaixo. É o sactel furado. E aí, muitas vezes, o povo de Deus, quando vê uma situação dessa, ele começa a culpar o diabo, e é o diabo, e é o diabo, mas no versículo mais embaixo, o Senhor explica o que estava acontecendo. E ele fala no 9 assim, ó, esperastes o muito, que está certo, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu, o Senhor falando, com um assopro, o dissipei. Como é que nós vamos falar que é o diabo, gente? É o próprio Deus. O próprio Deus resistindo o povo dele, por causa da dureza do coração, por causa que o povo dele não colocou Deus em primeiro lugar. Começou a se preocupar com muita coisa, fazer muitas coisas, se envolver com muitas coisas, se distrair com muitas coisas, mas aquilo que era requerido de cada um deles, eles não fizeram. Todo desvio, ele vai terminar com frustração. Isso é porque Deus nos ama. Porque se Deus permitisse que nós fizéssemos aquilo que bem melhor parece aos nossos próprios olhos, com certeza nós iríamos para um caminho muito difícil e muitas vezes sem volta. Glória a Deus que teve muitas orações que não foram respondidas. Porque hoje, se essas orações que você se lembra, por isso que é importante voltar lá no passado, né? Tinha gente hoje aqui que não estava casada com quem está, porque orou tanto para casar com o outro fulano lá. Glória a Deus que essa oração não foi respondida pelo Senhor. Muitos de nós aqui estaríamos com aquela sociedade lá que você queria, você lembra lá da sociedade que você queria fazer? Deus não permitiu por amor a ti. Muitos de nós queríamos ir para outros lugares aí, por amor a ti o Senhor permitiu que você estivesse aqui nessa noite, recebendo a palavra do Senhor. Glória a Deus por orações que muitas vezes o nosso coração, a dureza no nosso coração quer que seja respondida. E o Senhor, porque é o conhecedor da vida e da morte, do tempo, Ele nos direciona para um caminho de vida, um caminho sobremodo excelente. Eu estava pensando nisso, né? Porque às vezes nós brigamos com Deus. Eu não sei se você, né, faz isso, mas lá no fundo a gente fica bravo, a gente fica meio querendo, não entende os caminhos do Senhor. Nós não entendemos muitas vezes o caminho do Senhor e a gente fica bravo com o Senhor. E eu me lembrei daquele poema, você talvez já ouviu. A autoria desse poema, ela ainda é debatida, porque alguns pensam que foi um poema que foi feito no século passado por uma canadense, outros pensam que foi feito por uma americana no 1940, então há um debate, quem é o autor desse poema, mas você vai lembrar do poema. Ela diz que ela teve um sonho, e ela estava na praia. E nesse sonho ela via, ela caminhando com o Senhor, e de repente as fases da sua vida foi passando nas nuvens. E ela via que quando ela andava com o Senhor, 2 pegadas iam ficando na areia. E essas pegadas refletiam a sua vida. E ela começou a reparar que nos momentos mais difíceis, mais duros que ela tinha passado na sua vida, aí ela começou a observar que só tinha uma pegada na areia. E ela vai e pergunta ao Senhor, no sonho: Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia estar conosco nas aflições, nas lutas, nas dificuldades, e eu estou reparando que nos dias mais difíceis da minha vida, no tempo que eu tinha mais dificuldade, que eu estava precisando do Senhor mais, o Senhor me abandonou. E eu vi somente uma pegada na areia. E o Senhor responde para ela: minha filha, as pegadas que você viu nos tempos de tribulação, nos tempos de luta, que você observou, não foram as suas, mas foram as minhas.
Na verdade, eu estava te carregando no colo, para que você pudesse passar pelo tempo de angústia, o tempo de luta, o tempo de dificuldade. Então nós temos que entender que Deus, Ele não nos abandona, mesmo que nós não venhamos, né, o Senhor talvez ali mexendo e fazendo aquilo que nós gostaríamos que Ele estivesse fazendo, nós temos que entender que Deus está conosco. O Senhor tem nos carregado no colo, o Senhor tem nos amparado nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Então, irmão, creia nisso. Isaías capítulo 43, a Bíblia diz que Israel não tinha entendido. Aí o Senhor traz uma palavra. Mas agora diz o Senhor dos Exércitos, 41. O que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que te amparo, eu sou aquele que te guardo, eu sou aquele que te amparo no tempo de dificuldade, no tempo de luta. Então, quando nós entendemos para que nós nascemos e qual é o propósito de Deus na nossa vida, e nós andamos nesse propósito, sem que venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, nós vamos ter o Senhor do nosso lado. Mas quando nós também andamos nesse período de bobeira e começamos a nos desviar e tentar seguir de uma forma independente os nossos próprios caminhos, o Senhor também está do nosso lado. Ele não nos desampara de forma nenhuma. Mas, às vezes, o Senhor tem que nos pegar pela mão, como o pai que pega uma criança que muitas vezes quer andar independente só. E por amor dessa criança, o pai pega na mão e às vezes ele tem que puxar para um caminho determinado. Né? Que pai que nós seríamos se nós permitíssemos que nossos filhos fizessem tudo o que eles querem. Mas graças a Deus vem o tempo da maturidade, o tempo que nós podemos de fato nos tornar amigos dos nossos filhos. Então o Senhor vem, trata com Judá da seguinte forma: você olha para o seu passado. Tudo isso que aconteceu foi o Senhor te direcionando para um caminho melhor. Mas ele também, no versículo 8, ele fala sobre o presente. E ele traz uma palavra de comando, uma palavra imperativa, uma palavra, né, para que Israel, né, para que Judá, no caso ali, pudesse se posicionar. E ele fala assim no 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei o quê? Glorificado, diz o Senhor. Em outras palavras, você vai olhar para o passado, mas agora eu quero que você tome posicionamento na sua vida. Agora eu quero que você possa subir o monte. Agora eu quero que você possa trazer a madeira. Agora eu quero que você comece a edificar aquilo que Deus te chamou para edificar. É tempo, né, de construir, como essa música que nós cantamos daqui a pouco. Que música maravilhosa, gente. É tempo de edificar, é tempo de construir. Nós somos a igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos fazer a obra. Essa obra que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, é a obra que, quando aquele escriba vem perguntar qual é o grande mandamento, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Essa obra não terminou, ela continua com a igreja, ela continua comigo e com você. E nós somos, né, chamados para que nós podemos continuar a boa obra, o bom combate de Cristo Jesus. Amém? Como é que nós vamos fazer isso? Você possa me perguntar. Nós estamos empenhados, trabalhando, né, com reuniões, com orações, conversando com pessoas, instruindo outros e conversando com outros, para que nós possamos de fato construir uma igreja que seja saudável, uma igreja que seja, né, comprometida com os valores do reino de Deus, uma igreja que seja madura, uma igreja que possa fazer a diferença em Filadélfia. E eu queria convocar você para que você pudesse estar juntos
juntos conosco, para que nós possamos construir isso juntos. Deus nunca nos chamou para que nós pudéssemos ser observadores do reino de Deus, mas que nós pudéssemos trabalhar juntos para que o reino de Deus pudesse avançar. Somos uma igreja comprometida, em conhecer a Deus e o fazer conhecido. Isso deve ser a nossa proposta de vida. Então, quando você chegar aqui, você pode saber que nós temos aqui coisas que nós temos sonhado juntos, mas nós precisamos que você venha sonhar conosco. Nós conversamos nessa manhã que nós temos pessoas que estão precisando de carona, de transporte, para que possam vir à casa de Deus, e está faltando pessoas que possam se disponibilizar para que possam buscar essas pessoas. Pessoas que possam falar assim: eu quero usar não somente a minha vida, eu quero usar um carro, eu sei o que é precisar de uma carona, eu sei o que é a dificuldade que é andar nesse país aqui sem ter alguém para me ajudar, para fazer uma compra, para trazer para a igreja. Então, um dia alguém abriu a mão, alguém se dispôs a me ajudar, então nesse momento eu quero servir alguém. Nesse momento eu quero fazer parte dessa visão, nesse momento eu quero me dispor para que outros sejam beneficiados. E tantas outras coisas, nós temos que tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos naquilo que Deus se agrada. A visão da igreja é que nós possamos, dentro daquilo que nós podemos fazer nesse momento, nós vamos fazer. Nós estamos sonhando para que nós possamos ter um fórum para ajudar pessoas, tantas pessoas precisando de arrumar uma casa para alugar, arrumar um trabalho, outras pessoas estão buscando pessoas para trabalhar, e tantas necessidades que nós temos, mas nós não conseguimos conectar a sociedade. Algumas pessoas aqui querem isso, mas não sabem aonde conseguir, e começam a perguntar, às vezes vão nos grupos de WhatsApp, e não conseguem de fato saber como nós podemos fazer isso como comunidade. E a igreja Betel quer se envolver com a comunidade. Nós não podemos ficar fechados dentro das 4 paredes da igreja, do templo. Então, vem conversar conosco, vem se dispor a fazer a obra de Deus. Tem espaço para todo mundo ajudar, tem espaço para todo mundo servir. Gente, às vezes é um abraço que uma pessoa precisa. Às vezes é uma palavra de encorajamento, às vezes é um aperto de mão, às vezes é um incentivo, porque é muito complicado. A vida, às vezes, ela começa, de uma certa forma, a complicar. Aí precisa de alguém para ser uma palavra que vai, ser um canal de Deus para trazer uma palavra de vida. Então eu queria que você pudesse se dispor a fazer isso. Então, subir ao monte é isso. É trabalhar na obra de Deus. O que Deus está falando aqui com o povo dele é: vai trabalhar, mas não vem trabalhar somente para os seus objetivos, trabalha para os objetivos do reino, se dispõe, se esforça para aquilo que eu te chamei para fazer. Você é especial. Talvez você é o primeiro da sua casa a receber o Evangelho. Talvez você é o ponto de referência que Deus achou dentro da sua casa, para que outros ali também possam receber o mesmo Evangelho. E às vezes a gente acha que nós somos ninguém. A gente olha para nós mesmos e fala assim: eu não tenho importância, eu vou ali somente para ver, porque eu entendi que eu preciso ir na igreja. Não, você não só precisa vir ao templo, você precisa ser igreja. Você precisa se dispor a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te capacitou com dons, Deus te capacitou com um chamado especial, como Deus levantou homens chaves aqui, para que a obra de Deus fosse estabelecida. Deus está te levantando para que a obra de Deus seja estabelecida na cidade de Filadélfia. Creia nisso, creia nisso. Nós temos toda uma estrutura, o Senhor nos deu uma estrutura, mas Deus também, Ele precisa de coração e precisa de mão. A estrutura não é suficiente. Então, que depender de ti, você fala assim: a minha mão está aqui, meu coração está aqui. Eu quero servir o Senhor.
Eu quero me dispor a fazer a obra do Senhor. Eu não vou somente me tornar observador das coisas do reino de Deus. E a terceira coisa, o Senhor manda olhar para o passado, o Senhor manda olhar para o presente e fala assim, vai, sobe o monte, vai, traz madeira e trabalha, constrói, edifica, faz com que a obra de Deus possa acontecer. Ele manda olhar para o futuro. E o futuro, a gente vai ler lá no capítulo 2, versículo 9, ele traz uma verdade espiritual para mim e para você. A palavra do Senhor diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deixa eu te explicar o que o Senhor está falando aqui. Aquelas pessoas que viram a construção começar e as coisas acontecerem, eles começaram a desvalorizar aquilo que estava sendo feito. Estava olhando aquilo assim, mas só isso? Só essas pessoas aqui? Essa igreja talvez não é o que eu esperava que fosse. Essa visão talvez não é aquela que eu queria que fosse. Era mais ou menos isso, o tipo de olhar que estava ali sobre essa obra que estava sendo edificada. Aí vem outra vez, o Senhor usa outra vez o profeta e ele traz essa palavra. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. A glória dessa última casa será maior que a primeira. Isso aí que vocês estão vendo parece pouco aos seus próprios olhos? Entenda isso. E verdadeiramente foi. A glória da última casa foi maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque os pés do Senhor Jesus caminharam sobre aquele lugar. E porque o Senhor Jesus veio, e Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nós recebemos da parte do Senhor salvação. E agora não é só um templo lá em Jerusalém, agora não é somente um lugar físico específico, agora existem templos vivos espalhados por todo o mundo, fazendo a obra do Senhor. A glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. E nós temos que crer, a obra que Deus está fazendo em Filadélfia, a obra que o Senhor está fazendo em Betel, a obra que o Senhor está fazendo na sua vida, é maior. É maior. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.